Boa noite, telespectadores do Novo Canal, bem-vindos a mais uma edição do Cultura com Norte, o programa semanal que tem como objetivo debater várias vertentes na área da cultura, desde o teatro, a música, artes performativas, a dança. Hoje temos connosco uma figura ligada ao mundo da música, neste caso um maestro, um jovem de Penafiel, mais concretamente da freguesia de Boelho, Dr. Ricardo Luís Campos. É um prazer tê-lo no Cultura com Norte, agradeço desde já a sua disponibilidade para partilhar connosco algumas curiosidades relacionadas não só com aquilo que faz, que é portanto é maestro, diretor musical, neste caso na empresa, portanto, neste caso no Santuário de Fátima, mas gostaria, antes de falarmos um pouco daquilo que faz e da sua ligação ao Santuário de Fátima, gostaria de começar um bocadinho pela sua ligação ao mundo da música. Como é que surge doutor, como é que surge esta ligação e esta paixão pela música, e neste caso pela música clássica? Boa noite. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido e dizer que é um gosto também estar convosco. Esta ligação à música clássica começou bem cedo. Eu comecei com aulas de música aos 6 anos de idade, portanto, também já com o piano, assim um bocadinho à mistura. Eram umas aulas ainda um bocadinho mais rudimentares, mas já com o piano à mistura. Esse gosto foi-se aprofundando porque, ligado também ao piano, não é? Fui explorando mais a área da música clássica e a partir daí, claro, quanto mais estudei, mais gosto ganhei pela música clássica, até chegar ao ponto de decidir fazer disso vida. Doutor, tem familiares, tem alguém na sua família que já tivesse esta relação, esta afinidade com o universo da música e neste caso com a música clássica? Sim. Tem familiares que estão ligados à música clássica também. Tenho um familiar que até também é maestro e agora, mais presentemente, tenho também um irmão que está a estudar, que também está a estudar música na Inglaterra. Portanto, acabamos já por ser alguns na família a seguir esta veia do ensino artístico. Digamos, doutor, de alguma forma foi influenciado também por esta ligação dos seus familiares ao universo da música e daí também ter optado por seguir esta área, assim, não é, doutor? Sim. Acabou por ser também um apoio, não é? Um apoio um bocadinho maior, porque também vivemos num país que esta cultura de seguir as artes ainda não está muito enraizada, não é? Portanto, ainda bem que temos alguns apoios também na família, alguns bons exemplos para que saibamos que é um caminho possível de seguir e com sucesso, e pode ser um caminho com muito sucesso. Doutor, como eu referi há bocadinho na minha introdução, o doutor presentemente é maestro no Santuário de Fátima, mas antes de entrarmos, de lhe perguntar, de fazer mais uma ou duas perguntas sobre isso, eu sei que gostaria de me focar um bocadinho naquilo que foi a sua formação. Eu sei que passou por um conservatório, frequentou o Conservatório de Música de Valde Sousa, em Lousada. É assim, não é, doutor? Que experiências é que guarda dessa altura? E de que forma é que essa passagem pelo Conservatório de Música do Valde Sousa, situado em Lousada, o marcou? Sim. Antes de entrar no Conservatório de Valde Sousa, frequentei também a Academia de Música de Paredes durante algum tempo. E que já agora perguntava-lhe, doutor, Sim. que recordações é que tem dessa altura e da Academia? A Academia de Música de Paredes foi a primeira instituição do ensino de música de forma oficial onde eu estive. Era uma escola que, embora pequena, a nível de área, não é? Fazia o trabalho possível para a altura e bem, e foi muito importante na minha formação, na medida em que foi lá que eu de facto decidi que queria aprofundar mais os estudos da música, não é? E aproveitei, entretanto, passar para o Conservatório de Valde Sousa. Na altura era um conservatório já com uma dimensão muito diferente, muito maior, e que oferecia mais condições para quem de facto quisesse seguir este ensino da música, e também na altura foi muito ajudado por também uma professora que lá trabalhava, que foi essencial no meu crescimento como músico também. E de alguma forma, doutor, desculpe interromper, de alguma forma também ajudou a formatar aquilo que é a sua ligação ao universo da música clássica, de alguma forma ajudou a consolidar os seus conhecimentos, é assim? Sem dúvida que sim. Paredes foi a primeira experiência na música, e claro que se tivesse sido uma experiência negativa, possivelmente pararia por ali, não é? Tornou-se uma experiência positiva e daí eu ter continuado no estudo da música. Muito bem. O doutor
Já agora que estamos a falar do conservatório, eu ia passar para a pergunta seguinte, tem a ver com a sua ligação também ao Conservatório Superior de Música, onde fez a sua licenciatura em Direção Musical. Mas já agora perguntava-lhe, uma vez que para esgotar este tópico, que estamos a falar do Conservatório de Música de Valde de Sousa, situado em Lousada, perguntava-lhe, estas instituições hoje têm um papel relevante na formação de... No seu caso foi relevante naquilo que quis seguir depois no futuro, na formação enquanto músico. Mas tem essa perspectiva, doutor, as continuam a ser instituições bandeira emblemáticas da formação de muitos jovens que passam por lá? Sim, sem dúvida. Muitos jovens, e eu também, na altura incluído, optam por este ensino já mais profissional da música e, de facto, o Conservatório de Valde de Sousa talvez tenha sido a instituição mais importante no meu crescimento musical, porque conseguia juntar ao mesmo tempo a parte musical, técnica, não é? E uma parte muito humana, que sempre foi muito presente naquele estabelecimento, não é? Funcionava tudo mais ou menos como uma família. E é muito importante, é muito importante. É um conservatório com muita dimensão, principalmente na área mais de música de banda filarmónica, mas também, claro, eu segui a orquestra, não tem problema nenhum. É de facto essencial para quem quer estudar cá, para depois quem quer sair, isso já são escolhas de cada um, mas ter bases, umas bases bastante sólidas, como nós no Conservatório de Valde de Sousa conseguimos ter. E o doutor continua a ter alguma relação com o Conservatório de Música de Valde de Sousa? Eu sei que ficaram lá, seguramente ficaram lá muitos contactos, mesmo não só com colegas, mas também ao nível do corpo docente. Continua a manter uma relação regular com o Conservatório de Música? Sim, com algumas pessoas do Conservatório, sim, ainda continuamos a manter alguma relação de proximidade. Muitos deles, claro, ficaram amigos para a vida, não é? Músicos, outros decidiram, entretanto, seguir outra carreira profissional, mas sim, continuamos a manter a relação. Portanto, digamos que, e percebi bem, doutor, corrija-me se estiver enganado, o Conservatório de Música de Valde de Sousa continua a ser uma instituição bandeira e seguramente guarda boas recordações dessa altura, é assim, não é? Sim, exatamente. Com potencial para crescer, doutor? Daquilo que conhece da instituição, estamos a falar de uma instituição que tem potencial para crescer? Sim, a instituição do Conservatório de Valde de Sousa é, acima de tudo, uma instituição que tem boas pessoas a trabalhar. E claro que quando nós temos pessoas interessadas e com dedicação à causa, tem sempre muita margem de crescimento, não é? E eu espero que assim aconteça. E com um bom corpo docente, digamos assim. Peço desculpa, não percebi. E perguntava-lhe, doutor, também conhecido pelo seu corpo docente, digamos assim, não é? Sim, exatamente. Doutor, deixe-me só passar para uma outra questão que está relacionada com este trajeto que estamos a fazer da sua formação musical. O doutor depois ingressa, faz a licenciatura em Direção Musical no Conservatório Superior de Música de Gaia. Esta etapa também foi uma etapa fundamental naquilo que é o seu trajeto musical? Sim. Se por um lado o Conservatório de Valde de Sousa foi muito importante no crescimento, na exploração do meu gosto pela música, o Conservatório Superior de Música de Gaia foi onde eu tive a experiência de facto do que é a direção de uma orquestra, a direção de um coro, que é, aliás, a base da minha formação. Foi um complemento ao Conservatório de Música do Valde de Sousa, mas foi muito mais técnico, muito mais direcionado realmente ao que eu queria seguir, não é? Enquanto o Conservatório de Música do Valde de Sousa formatava mais ou menos, tinha um ensino mais básico, não é? Depois, claro, cada pessoa quer seguir a sua área de especialização. Doutor, uma questão que eu não posso deixar de fazer. O doutor é um jovem, não é muito habitual verem-se jovens, pessoas com a sua idade a dirigir, digamos, a exercer neste caso a função de maestro, ou já vai sendo habitual. Digamos que há aqui já vários jovens a tentar enverdar e a assumirem este tipo de funções. Digamos, uma mudança de paradigma. Sim, cada vez vai sendo mais habitual vermos jovens, de facto, a seguir este caminho. Infelizmente, a maioria deles tem que ser no estrangeiro, por isso não se conhece tanto. Sim, mas não há muitas oportunidades, doutor, desculpe interromper aqui no nosso país. Em Portugal não existem oportunidades para quem quer fazer uma carreira, como é o caso do doutor. O doutor, neste caso, neste momento é maestro do Santuário de Fátima, mas para jovens que queiram enverdar por esta área, não há muitas oportunidades. O mercado é escasso. Sim, o mercado português é um mercado muito difícil. Somos um país pequeno e também com poucas oportunidades no meio da cultura. Daí muita gente ir para o estrangeiro
As condições também são muito melhores cá em Portugal e é perfeitamente compreensível que assim seja, não é? Continua a existir oportunidades cá em Portugal, mas de facto são poucas, são muito poucas. A alternativa, digamos, é como diz o doutor, a alternativa é sair do país, é assim, não é? Tentar vingar noutras paragens, digamos. Acaba por ser, sim, sim. O nosso país não tem capacidade de oferta para tanta procura, porque há muitos jovens que saem das suas licenciaturas na música, não é? E o nosso país não tem capacidade para oferecer trabalho a tanta gente. Portanto, a Eu maior parte não, deles tem que emigrar. doutor, obviamente que eu não quero politizar esta questão, mas é uma pergunta que eu gostava de lhe fazer. Mas, na sua ótica, acha que era relevante e fundamental também os nossos atores, digamos, e agentes políticos olharem para esta questão e quererem também aqui oportunidades no sentido de, de, de abrirem perspectivas e que outros jovens que queiram eventualmente seguir esta área possam fazê-lo também no nosso país? Sim, sim, sem dúvida. Curiosamente, nós temos muitos músicos que são premiados no estrangeiro. Portanto, nós acabamos por desperdiçar muita da nossa matéria-prima, que acabamos por nós, o Estado, acaba por gastar dinheiro na sua formação e depois eles têm que ir para o estrangeiro e acaba por ser o estrangeiro, um país qualquer, que vai beneficiar de todo o trajeto que eles já têm para trás, não é? E é pena, de facto, se nós tivéssemos mais oportunidades cá no nosso país, as pessoas não teriam, claro, necessidade de sair, tanto, pelo menos, e teríamos uma cultura musical ainda maior que a que temos. E há consciência doutor, por parte dos agentes e dos atores políticos, dessa digamos, matéria-prima que existem, o doutor ainda agora acabou de dizer, que existem muitos jovens com potencial e que poderiam efetivamente vingar e muitas vezes são obrigados a seguir. Há consciência política, digamos, de alguma forma, por parte dos agentes e dos atores políticos relativamente a essa mais-valia que representam esses jovens? Era fundamental haver uma maior consciência, na sua opinião? Sim, eu acho que existe essa consciência. Talvez tivesse que ser um bocadinho acrescida, porque, de facto, nós estamos a mandar o que é bom para fora, não é? E muitas vezes estamos a exportar os músicos e mais tarde vamos buscá-los novamente. O que é um bocadinho desnecessário, porque nós conseguíamos, se tivéssemos outra estrutura, claro, a nível das artes, não estou só a falar na música, quem fala na música fala em todas as artes. Nós mandamos muita gente para fora para depois, ainda, passar alguns anos, dar-se o devido valor. Pena é que muitas vezes damos o devido valor quando muita gente já os viu e já lhes dá também valor e, claro, Portugal é um país pequeno e muitas vezes não consegue comparar-se em termos de condições a outros países e claro que a escolha acaba por ser fácil, não é? Entre Portugal e outro país, embora, claro, gostemos muito de estar cá, não é? E doutor, e perguntava-lhe, sabendo que as dificuldades das próprias instituições mais ligadas a esta área, a área da música e outras áreas, como disse há pouco, muitas vezes são escassas, as escolas vão fazendo e os estabelecimentos de ensino, há pouco falámos do Conservatório de Música de Valde Sousa, mas também do Conservatório Superior de Música de Gaia, vão fazendo aquilo que lhes é possível, é assim, não é? Sim, sim, estes conservatórios também, a maior parte deles tem apoio do Estado. Estes conservatórios vão fazendo o que é possível, Sim, não, sim. não prendendo os jovens, muito pelo contrário, incentivando cada vez mais o crescimento deles, mas vão fazendo o que é possível. Prova é que nós temos muita gente de países estrangeiros que vem para cá, para Portugal, para fazer a sua licenciatura, para fazer os seus estudos em música. Portanto, isso é um sinal de que nós somos bons no ensino e no que fazemos. Claro, depois as condições profissionais já são outro problema, mas de facto é reconhecido internacionalmente que Portugal é um bom país para se estudar em muitas áreas musicais e claro, os jovens acabam por vir para cá também para ter essa experiência de ensino, não é? Muitos optam por Erasmus e outras plataformas para poder ter esta experiência do que é estar em Portugal, que é um país muito, muito, muito forte na questão musical. Doutor, o doutor há pouco falou, desculpe, não sei se eu interrompi, doutor, não sei se há Não, acrescentar não, mais não. alguma coisa. Não, doutor, há pouco falávamos que há muitos jovens que têm que sair do país. O doutor não tem nenhuma experiência a nível internacional? Era uma experiência que era algo que gostava de ter? Sim, eu já tive alguns concertos no estrangeiro. Já tive concertos em Espanha, em França, na Inglaterra também.
de facto é uma experiência muito diferente. Muito também porque o paradigma nesses países também é diferente. A própria ideia que as pessoas têm do que é um músico é diferente, não é? Não poucas vezes em Portugal, quando se pergunta o que é que faz e a resposta sou músico, vem acrescida de outra pergunta, sim, mas o que é que faz na sua vida? Qual é que é a sua profissão? Não, é músico mesmo, não é? Portanto, ainda falta talvez fazermos perceber que é um caminho útil e muito válido esta carreira musical, não é? E muito necessária, assim como todas as artes. Eu não quero me demorar muito na questão do Santuário de Fátima, mas gostava só de lhe fazer esta pergunta, muito liminarmente. É uma experiência marcante para si? Claro que sim, claro que sim. Acima de tudo porque não se trata só de uma questão musical, não é? Trata-se de uma questão de fé. Era impensável também ser maestro de Santuário de Fátima se não tivesse fé, não é? As duas condições estão interligadas, é assim, não é, doutor? Tem que estar obrigatoriamente. Tem que estar obrigatoriamente também numa perspectiva pessoal, não é? Porque não fazia sentido também ser de outra forma. Na questão musical, também é muito importante. O Santuário foi muito importante no crescimento também como maestro, porque vamos tendo também a oportunidade de trabalhar não só com os coros, com o coro de cá, mas também com a orquestra. Relembro também a visita do Papa Francisco em 2017, que foi talvez um marco assim mais importante. Estamos a falar de uma escala diferente, é assim, não é, doutor? Como? Estamos a perguntar-lhe, doutor, estamos a falar de uma escala diferente, é assim, não é? É uma escala muito diferente. Nós temos anualmente milhões de pessoas a passar pelo Santuário de Fátima. Portanto, também somos muito responsáveis pela ideia que as pessoas levam do santuário a nível musical. É uma responsabilidade muito grande. Mas, claro, que tentamos sempre cumprir ao máximo e dar a melhor experiência possível aos peregrinos que por cá passam. Doutor, recorda-se o seu primeiro concerto? Sim. Foi Sim, aonde já agora, desculpe? sim, o meu primeiro concerto já foi no Conservatório de Música de Val de Sousa. No auditório municipal do Val de Sousa. E de facto foi um concerto bastante marcante. Eu penso que tenha sido nesse momento, que era uma obra assim já de alguma complexidade, era a peça Carmina Burana, de Karl Orff. Penso que tenha sido nesse momento que eu me decidi um bocadinho que de facto era a direção musical que eu queria Musical. seguir. Sim, porque até ali andava assim um bocadinho em dúvida o que é que havia de fazer da vida no meio musical, mas de facto foi ali que eu decidi um bocadinho que era para ali o caminho. E foi De uma facto, experiência seguramente marcante também, doutor? sim, claro que sim. Foi muito marcante e muito importante também na carreira musical. Doutor, o que é que um jovem como é o caso do doutor, quando está à frente de uma orquestra, o que é que sente? Há ali aquele ímpeto inicial, algum nervosismo, o facto de gerir várias pessoas que estão ali no mesmo espaço, seguramente que não é uma situação eh, que poderá eventualmente levantar muitas questões, não é? A abordagem que é feita, como é que o doutor encara o facto de estar presente numa orquestra, a gerir pessoas com sensibilidades e suscetibilidades seguramente diferentes? É um trabalho difícil, complexo? Sim, é um trabalho muito difícil. Ao contrário do que muita gente pensa, que é chegar lá e abanar um bocadinho os braços e está feito, não é? Muito do trabalho que se vê no concerto, 90% passa pelos ensaios. As primeiras vezes, claro que é uma situação que mete um bocadinho de medo, não é? Estamos em frente a 50, 60, 100 pessoas que também são músicos, como nós. Portanto, nós não lhes estamos a ensinar música, nós estamos apenas a demonstrar-lhes a nossa visão, a nossa interpretação da obra em questão e, de alguma forma, temos que os convencer, não é? Passando o termo, temos que os convencer que a nossa interpretação é a interpretação que de facto se deve dar àquela obra, não é? Aí claro que tem muito estudo por trás, muito estudo da partitura, muito estudo do compositor, para se perceber de que forma interpretar, como interpretar, não é? Porque depois também há muitas condicionantes
que têm que estar presentes, a questão também de onde será feita a interpretação da obra, tudo isso vai mudar, claro, a visão do maestro acerca do concerto, não é? E é uma tarefa bastante complexa, mas que dá um gosto enorme. Doutor, mas tudo tem que funcionar como um corpo, não é? Tem que haver aqui uma simbiose, digamos, não é? Sim, exatamente. Tem tudo que funcionar e é exatamente esse o papel do maestro. É fazer com que a orquestra, que são 70 pessoas, funcionem como um só, que todos estejam ligados a uma ideia musical e que consigam, claro, dentro do seu instrumento, fazer a parte que lhes compete. Doutor, há aqui uma questão que tem sido ventilada e aos mais diversos níveis, que tem a ver com a situação que o país atravessou ano passado e que continua a atravessar este ano, tem a ver com a crise sanitária. Doutor, perguntava-lhe de que forma é que isto também alterou aquilo que é o seu cronograma, aquilo que é, portanto, aquilo que eram as atividades que estavam planificadas para este ano. Isso afetou o ano passado e para este ano também, doutor. Gostava de ouvir sobre isso. Houve aqui, obrigatoriamente, uma alteração daquilo que eram os espetáculos, desculpa, os concertos que estavam previstos? Sim. Principalmente no ano passado. Nós estávamos com vários concertos em agenda e de um momento para o outro percebemos que não podíamos fazer nenhum dos concertos. E isso é uma situação bastante difícil, principalmente, no meu caso, não tanto, porque acabo por estar ligado a uma instituição a qual tenho um vínculo contratual e que felizmente temos continuado a trabalhar, na medida do possível vamos fazendo o nosso trabalho, mas efetivamente muitos dos músicos que participam connosco nos projetos que temos estão parados há quase 2 anos, portanto, ou um ano e um bocadinho. O que é uma situação, digamos, penosa, é assim, não é, doutor? Estamos a falar de uma situação difícil para nós, até porque seguramente que existiram, como disse o doutor, outros músicos que estarão a passar por uma situação mais complexa. Sim, muitos músicos estão a passar por muitas dificuldades. Conheço músicos que não trabalham há mais de um ano e que eram músicos que trabalhavam a recibos verdes, eram músicos que trabalhavam só por projetos e que de um momento para o outro vêm sem nenhuma forma de vencimento, não é? E é uma situação muito complexa. Se, por um lado, é compreensível todo este problema que soubemos da restauração, que de facto é um problema bastante grave. Tanto mais será o problema nas artes, porque nós não temos serviço de takeaway, nós não temos serviço de absolutamente nada. E os músicos estão absolutamente parados. Quem diz músicos diz as artes em geral, o teatro, tudo. Está totalmente parado. Somos os primeiros, quase sempre, a parar e somos os últimos a desconfinar. Pode ter grandes consequências a nível pessoal, porque há muita gente que já deixou a área, que eram bons no que faziam e teve que deixar a área exatamente por isso, porque há mais de um ano que não tinham forma de sustentar, não é? E tiveram que arranjar outras alternativas, digamos assim, não é, doutor? Claro que sim. Doutor, mas acredita que esta situação, ao prolongar-se muito mais tempo, que vai se tornar ainda mais penosa neste caso, para esta atividade, mas também outras, seguramente, até porque a cultura foi um dos setores penalizados? Sim. Esta situação, no meu ver, não vai ter uma resolução assim tão rápida, não é? Porque nós estamos a falar, muitos destes músicos são músicos de orquestra, e uma orquestra que compreende por vezes 60 ou 70 ou 80 elementos. Claro que ter tanta gente em palco não é fácil e cumprir as distâncias, não é, de segurança não é nada fácil. Vai ter que ser um caminho longo, um bocadinho penoso, já sabemos. Doutor, tem-se falado muito da questão do plano de desconfinamento, aliás, isso tem sido discutido. Ainda ontem houve uma reunião de peritos do Infarmed em que estiveram vários membros do governo, inclusive o Presidente da República participou à distância. Fala-se inclusive de um desconfinamento, obviamente, que terá que ser um desconfinamento por fases, pelo menos é essa a mensagem que tem sido veiculada. Considera que poderia haver possibilidades também de se aplicar este desconfinamento faseado ao setor da cultura de uma forma geral, não só à sua atividade, mas outras atividades, de forma a aligeirar a situação difícil com que muitos atores ligados à área da cultura estão já a viver?
Sim, sim, claro que sim. Acho que era imperativo começarmos a pensar numa solução para a cultura, não é? Porque além de tudo, as pessoas continuam a querer. As pessoas continuam a querer assistir aos espetáculos, as pessoas continuam a querer assistir aos concertos. Hum, o problema é que não há oferta, não é? E estes músicos que, eu falo na área da música, estes músicos que acabam por ficar parados, também querem trabalhar, também precisam trabalhar. Portanto, eu acho que era imperativo começarmos também a pensar numa forma de, entre aspas, desconfinar toda a questão da cultura também, porque, como nós sabemos, e pela experiência que tivemos no ano passado, nos espetáculos que foram havendo mais na parte do verão, eram espetáculos que eram bastante seguros e que nós conseguimos fazer as coisas com as distâncias de segurança, conseguimos fazer com todos os critérios que são necessários. É preciso é que nos deem a oportunidade, de facto, para conseguirmos fazer o que gostamos, não é? Esse plano, na sua ótica, acha que haveria condições depois da Páscoa, doutor, de começarmos, digamos, isto na área da cultura, de começar a haver um plano mais direcionado para esta área depois da Páscoa, um plano faseado? Eu acho que a música em geral, talvez sim, ou as artes em geral, talvez sim, depois da Páscoa começar a desconfinar. A parte que eu estou mais ligado, a música clássica, talvez seja um bocadinho mais distante esta realidade. Eu apontava mais, se calhar, para o final do verão, para se começar a ver novamente concertos de música clássica, com grandes orquestras já, porque de facto é muito complicado e é compreensível que nós conseguimos ter um artista ou dois em cima de palco, ter 60 ou 70 é muito diferente, não é? Portanto, é muito possível que estejamos a falar de uma realidade assim um bocadinho mais a médio prazo, não tão no imediato. Doutor, falou dos impactos, obviamente, pessoais que esta situação traz, mas seguramente que os impactos económicos também são significativos. Por exemplo, se olharmos para uma instituição como o Conservatório de Música de Valdo de Sousa, em Lousada e outras, seguramente que serão significativos. Sim, sim, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Embora continuem a ter as suas atividades e as aulas que são online, não é? Que também é um grande problema deste tipo de ensino, o ensino artístico. As aulas online perde-se muito na questão quem é um performer de um instrumento perde a capacidade prática, não é? Porque de facto este ensino quase que obriga a que haja uma componente prática que tem que estar ligada e que as pessoas têm que estar fisicamente juntas para compreender o que é, não é? Claro que é possível fazê-lo de forma online. Não é o desejável, é o possível, pronto, temos que aceitar. Doutor, deixe-me só fazer uma questão mais de âmbito pessoal. O doutor é da freguesia de Bolho, Conselho de Penafiel. Como é que as pessoas na sua freguesia o tratam? Como é que, e não, refiro-me não apenas à freguesia de Bolho, mas também aos penafilenses de uma forma geral, e se sente de alguma forma uma responsabilidade acrescida pelo facto de ser jovem, e se os mais jovens, como é que olham para si? Há essa responsabilidade do parte do outro, relativamente ao facto de ser jovem e também passar uma mensagem positiva para os jovens de uma forma geral? Sim, de uma forma mais pequena, a questão da freguesia de Boelho, lá de facto sou bastante conhecido porque estou ligado aos coros desde muito cedo, portanto toda a gente me conhece e sabem perfeitamente que eu faço a mesma coisa e sou o mesmo desde sempre. A questão dos jovens, de facto, é uma parte muito interessante, porque nós percebemos que cada vez mais podemos ser num ambiente que é bastante pequeno, como são estas aldeias um bocadinho mais isoladas, digamos, do meio da cultura. Vejamos, por exemplo, quem é de uma aldeia tipo Boelho, tem o Conservatório de Val de Sousa, que não fica propriamente perto, não é? É bastante complicado ainda, nos tempos que vivemos, ainda é bastante complicado o acesso a uma plataforma de ensino que seja de facto segura e que seja com algum critério já. Portanto, nós também nos vemos um bocadinho como responsáveis por esta geração já mais nova, também não sou assim tão mais velho que eles, mas começamos a perceber que podemos ser responsáveis por algumas mudanças de pensamento principalmente com os jovens de todas estas aldeias e sítios um bocadinho mais pequenos, que percebam que é possível fazer-se o caminho. É preciso dedicação, muita dedicação.
Mas é possível fazer o seu caminho perfeitamente, como é prova de muita gente que cá está no meio das artes e que a maioria deles, até diria a maioria mesmo, não vem de grandes cidades, vem de pequenas aldeias e vilas, que de facto a dedicação é muito. Não é só ter aquela estrelinha ou ter talento, é preciso muita dedicação e muita entrega. E acho que a partir daí o caminho é fácil fazer-se dentro destes parâmetros. Portanto, sim, sentimos-nos bastante responsáveis pelos jovens, mas também com uma grande confiança que vão fazer um trabalho muito bom, de certeza. Doutor, ao nível do... Nós estamos mesmo a terminar a nossa entrevista, mas há aqui mais uma ou duas questões que gostava de lhe fazer. Ao nível do ensino articulado, nós sabemos que o ensino articulado, de alguma forma, tem dado aqui contributos. É importante haver esta aposta na educação também, na sua ótica. Sim. Na minha questão em particular, quando eu fui para o conservatório já não pude frequentar o ensino articulado, também já tinha alguma idade, mas acho que é cada vez mais importante, porque de facto esta oferta que tem que haver no sentido das artes, e quem diz artes diz outras áreas, como são também os cursos profissionais, também acabam por funcionar um bocadinho assim. É preciso de facto haver, porque quem quer seguir o mundo das artes, nós podemos ter, por exemplo, a minha realidade, que eu tenho 28 anos e estudo música há 20, não é? Portanto, mais de metade da vida já é passada no estudo desta arte, não é? É preciso de facto começar de pequeno. Não é uma condição que seja imperativa, há pessoas que começam mais tarde e que também estão muito bem, mas é necessário alimentar esta semente, não é? Para que se possa de facto crescer e fazer um bom percurso. Doutor, estamos mesmo na reta final e a apelar ao seu poder de síntese. Só tenho aqui duas questões, muito rapidamente. Doutor, como é que perspectiva o futuro da música clássica e que projetos é que tem para este ano? Para este ano ainda está tudo assim um bocadinho em stand-by, porque os concertos que tínhamos para 2021 foram adiados para 2022, de forma a que nós neste ano será um ano mais de perspectivar o futuro e não tanto atuar no presente. Será um ano, eu creio também para a maioria das pessoas que estão na música, será um ano mais de paragem, de perceber para onde caminhamos, não é? Para o ano que vem, esperamos nós, não é? Podemos começar com força, porque também para nós é muito complicado começarmos a perspectivar, e como poderá perceber, isto tem tudo encargos, não é? Orquestras, são muitas pessoas a trabalhar. Portanto, nós também não podemos perspectivar concertos que não temos a certeza que se vão realizar, não é? Acabam por ser coisas que acabam por ser muito dispendiosas, e também já temos a experiência do ano passado, que foi uma experiência bastante infeliz, em que muita gente perdeu muito dinheiro. Portanto, agora é pensar no futuro e agir de forma mais sensata. Acho que é exatamente isso, é ponto para pararmos, para sermos sensatos e pensarmos no futuro e teremos tempo também de fazer os concertos que tínhamos pensados. Doutor, o nosso tempo esgotou-se, chegou ao fim e foi um prazer tê-lo no Cultura com o Norte. Agradeço mais uma vez os seus esclarecimentos e desejo-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Boa noite. Doutor, aproveito para me despedir também dos nossos telespectadores. Obrigado pela preferência. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.